Boa tarde, segundos anos. Vamos então dar início à penúltima aula do segundo bimestre. Antes da gente dar início à nossa aula, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aí já passou por uma situação ou uma mudança super drástica na vida e ficou pedindo para Deus para o tempo voltar? De repente a vida mudou de tal forma que você não consegue aceitar aquela situação e você quer que o tempo volte, e ele nunca volta. Isso é trágico. Muito trágico. Eu tô falando disso porque hoje a gente vai falar de tragédia. A tragédia ela foi escrita assim, pensando nessas coisas. Por exemplo, sabia que na tragédia grega sempre tem uma morte? Mas não porque os gregos gostavam de carnificina, de coisas violentas. Pelo contrário, toda vez que tinha cenas de assassinato, alguma coisa do tipo, isso acontecia em off, né? Por trás do palco. Simplesmente depois voltava um personagem falando: "Ah, fulano morreu". Já ouviu a expressão de: "Ah, tem jeito pra tudo, menos pra morte"? É mais ou menos nesse caminho que eu tô querendo chegar para falar com vocês. Quando você tira um tarô, já ouviu falar em tarô, baralho de cartas que vê o futuro? Vai. Supondo que, vamos supor que eu tô aqui e aí eu vou tirar um tarô para você. Então tirei para você aqui, ó. Ups. A carta da morte. Aí você vai perguntar para mim: "Ué, eu vou morrer?" Não, não é que vai morrer. Essa carta mostra que um ciclo vai terminar e a sua vida vai mudar drasticamente. Ou seja, nada mais vai ser como era antes. E isso, as mudanças, muita gente não aceita, não consegue lidar bem. E isto é trágico. Então a morte é o quê? Ela é o sinônimo de transformação. Por isso que toda tragédia grega tem a morte. Alguém sempre vai morrer. Outra coisa importante, toda tragédia sempre tem o herói. Esse herói é o modelo nas histórias e ele ensina a gente como nós deveríamos ser, como nós deveríamos nos comportar. Então a tragédia, ela sempre dá exemplos e traz ensinamento pra gente. Isso é muito importante. Por isso que os gregos levavam essas peças de teatro muito a sério e eles não faltavam teatro. Por isso que era tão importante eles irem para aprender sobre a lei e a moral da sociedade. Outra coisa que todos os autores gregos buscam em trazer para suas histórias, em provocar na plateia, é uma coisa que nós do teatro chamamos de catarse. O que é a catarse? A catarse é quando você assiste uma determinada história, assiste uma peça, e aí você se identifica com aquele personagem e você passa a sentir em você as emoções daquele personagem. Em especial, a emoção de horror, né? Quando se trata em tragédia. Toda tragédia sempre causa isso na gente. Primeiro tem aquele espanto, aquele horror, e depois a piedade. Aí você se coloca no lugar do personagem e você sofre com a história. Bom, uma tragédia contemporânea, né, para quem talvez não acompanhe histórias de livros, novelas, filmes, mas se assiste, por exemplo, esse Cidade Alerta, né, essas coisas trágicas que acontecem na vida das pessoas, né, você sente isso quando você vê tipo de notícia ruim, né, de assassinato, de morte, você sempre tem o horror e depois a piedade, né, da vítima, no caso, é claro. Então vamos agora falar do primeiro autor
né? Que é o Ésquilo. Atenção, não é esquilo, tá? É Ésquilo que fala. Vamos ver a história mais importante de Ésquilo. Esse é o Ésquilo. Ele é nascido do ano, então, de 525 e vai até 455 anos antes de Cristo. Ah, professora, mas como assim? Tá diminuindo a idade dele? Tá voltando? Não, é porque nós estamos rumo ao ano 1 depois de Cristo, né? Então, o ano antes de Cristo a gente conta de forma decrescente. O Ésquilo, ao escrever as peças dele, ele sempre tinha uma visão teocêntrica, ou seja, se sua vida é assim, é porque Deus quis, ou se alguma coisa na sua vida deu errado, é porque você fez alguma coisa que enfureceu os deuses e agora você é castigado. Então, é o que vai acontecer na peça com Prometeu. Então, na peça Prometeu Acorrentado, né, explica a história do Prometeu, ele que dá vida aos homens a partir do barro. Qualquer semelhança com o cristianismo não é mera coincidência, deve haver suas influências. E ele criou os humanos. Após a criação, Prometeu dá fogo aos homens. E quando os homens acabam tendo fogo, eles ficam mais inteligentes. E ao ficarem inteligentes, eles promovem guerra, fazem muitos questionamentos aos deuses. E isso acabou revoltando os deuses. E aí, na peça do Ésquilo, Zeus, né, e os deuses do Olimpo querem castigar Prometeu pelo que ele deu, né? E aí ele manda os deuses Poder, Hefesto e Força acorrentá-lo no alto de uma colina, debaixo de um céu escaldante. E aí, todos os dias, né, ele fica lá debaixo desse sol e ao anoitecer, né, ou durante o dia, não lembro, vem uma águia, uma gaivota, ou um corvo, depende da interpretação, né, da história, e todos os dias vem e morde e come o fígado do Prometeu. Só que aí, como ele é um deus, à noite o fígado dele se regenera. E durante o dia ela vem e bica de novo o seu fígado. Ao passar da história, vai aparecer uma personagem chamada Io. A Io é uma princesa, né, da Grécia do qual Zeus se apaixona e quer ela de qualquer jeito. E aí ele passa a persegui-la. Na versão do Prometeu, ele manda, né, uma abelha atrás dela, já que ela não quer ter relações com ele. Mas há outras interpretações, tem outra história que Zeus transforma a Io numa vaca, enfim. Mas quando eles se encontram, né, e conversam muito, né, sobre o castigo, e no final da peça continua toda a mesma coisa, não muda nada. O que vai mudar é a próxima peça que o Ésquilo escreveu, né, e aí Prometeu finalmente consegue fugir daquela situação, porque os autores da Antiga Grécia, eles vão escrever uma espécie de trilogia, então as peças dele, uma tem continuação. Sim, é Io, a filha de Ínaco, por quem Zeus está apaixonado. Para castigá-la, embora ele não tenha nenhuma culpa dos apetites de Zeus, sua esposa Hera a obriga a fugir sem descanso de um inseto que a fere. Você disse o nome de meu pai? Ínaco? Como pode conhecê-lo? Não o conheço, apenas sei. Então você saberia dizer também o que pode dar fim aos meus sofrimentos? Se sabe por piedade, me diga. Eu já não aguento mais. Mesmo que esse descanso seja a morte, eu prefiro essa corrida louca, guiada mais pelo inseto do que por mim mesma. Eu direi tudo que sei, como se falasse a um amigo. Sou Prometeu, aquele que deu fogo aos mortais. Pelos céus! Prometeu! O benfeitor da humanidade! E quem pôs você nesse rochedo perdido? A ordem de Zeus.
A mão de Hefesto. E que crime você cometeu para receber um castigo desses? Já contei essa história toda. É sobre você. O que quer saber? Você pode me dizer até quando se prolongará esta minha jornada de dor? Talvez seja melhor você não saber. O próximo autor é Sófocles, e ele é nascido do ano de 496 a 406. Ele viveu muito. Foi um dos autores mais bem premiados da antiga Grécia. Das grandes dionisíacas, ou seja, dos festivais de teatro, ele era o que mais ganhava os concursos. Às vezes parecia até marmelada de tanto que ele ganhava. Mas isso porque acreditam que ele alcançou a perfeição da escrita, a perfeição de escrever para o teatro. Uma característica importante do estilo do trabalho dele é o seu lado antropocentrista, ou seja, ele acha que o homem é o culpado do seu destino. Não é influência de ninguém, não é influência dos deuses, não. O homem é responsável pelo seu destino. De todas as suas peças, a mais importante é Édipo Rei. Havia um rei muito bom e muito justo. Ele estava muito feliz porque ele ia ter o seu primeiro filho. Sua esposa estava grávida, estavam felizes e radiantes. Nasceu o bebê, coisa mais linda. E na antiga Grécia, eles tinham o hábito de levar a criança para um oráculo para saber como seria o destino, né? E aí o oráculo respondeu: essa criança vai crescer, vai casar com a mãe e vai matar o pai. Eles ficaram horrorizados com a notícia. E, sem saber o que fazer, pensaram: vamos jogar essa criança aos lobos. Então deram essa criança para um soldado, sei lá quem, levou a criança pela floresta. E esse soldado ficou com uma pena e resolveu amarrar a criança numa árvore. Ele pensou: amarro ele aqui, talvez ele possa ser devorado pelos lobos. Ou então, se ele tiver sorte, alguém pode salvá-lo e eu fico com as mãos limpas. O bebê ficou ali amarrado por horas e horas e, por sorte, um camponês o achou e resolveu dar um nome dele de Édipo. Sim, porque ele ficou tanto tempo amarrado de ponta cabeça que os seus pezinhos ficaram inchados. Então, Édipo significa pés inchados. Para a sorte do menino, Édipo foi adotado, teve uma linda vida na fazenda, uma excelente educação, cresceu, trabalhou, aprendeu muitas coisas e se tornou um belo de um rapaz lindo e maravilhoso. Mas quando atingiu a maioridade, ele se sentiu entediado com a vida pacata que ele levava. Então, ele propôs à família de sair, assim, sem destino, pegar um caminho e não saber quando voltar. Ele viajou, andou por muitas léguas, andou assim, sem destino. E sem querer, ele se deparou com uma encruzilhada. Ele ficou sem saber o que fazer. Então ele fechou os olhos, rodou e, finalmente, por sorte, escolheu o destino que ele ia caminhar. Ao longo do percurso, ele já estava cansado, com fome, e encontrou uma linda carruagem. Sem saber de quem era, ele não pensou duas vezes. Ele atacou a carruagem, matou todo mundo que estava lá e roubou o tesouro para ele. Ficou com muito ouro, pegou vestes, roupas e continuou sua jornada. Ao longo do caminho,
ele começou a escutar gritos. Socorro, socorro! Alguém nos salve, alguém nos ajude! E quando ele olhou bem, havia uma cidade em chamas e um enorme monstro devorando e destruindo tudo e comendo todo mundo. Ele não hesitou, não sentiu medo nenhum. Ele chegou bem perto e viu que era uma esfinge. Olhou para a esfinge e falou: Ei, qual é a tua? O que eu tenho que fazer para você deixar esse povo em paz? O que você está comendo aqui? O que você quer? A esfinge olhou, ficou admirada pela coragem de Édipo e disse: Bem, você quer que eu vá embora? Então, acerte o meu enigma. Qual é o animal que quando nasce anda com 4 patas, na fase adulta anda com 2 patas e no final anda com 3 patas? Édipo pensou e respondeu: esse é fácil. O homem, ora bolas. Não entendi. Por que o homem? Ué, o homem ele nasce, ele anda, ele engatinha, certo? Quando ele é bebê, ele anda com 4 patas, igual esse aqui, esse levado aqui. Depois ele anda com 2 pernas e por fim com 3. Qual que é a terceira perna? A bengala, entendeu? Viva, viva, viva Édipo! Então, quando ele descobriu o enigma da esfinge, a esfinge foi embora e a população comemorou, fez festa e levaram ele imediatamente até o palácio da cidade de Tebas. Lá morava uma linda rainha chamada Jocasta, da qual ele se apaixonou por instantaneamente. Quando então a bela Jocasta chega, o Ésquilo ficou encantado com aquela beleza e aí ela leva ele para o seu palácio e lá tem um banquete maravilhoso, muita comida, né? E eles vão ter momentos felizes, românticos. Então aí que a gente vai para o começo da peça. No começo da peça, que tá lá a multidão, os anciãos chegam no Édipo e começam a falar: Édipo, tá acontecendo uma desgraça aqui na minha cidade, na nossa cidade, aqui em Tebas. Toda mulher que fica grávida perde o neném. A nossa plantação não dá certo. As pessoas estão pegando peste, tá tendo epidemia, tá uma desgraça essa cidade. Então, o Édipo resolve ir consultar o oráculo. E quando Édipo encontra com o oráculo responde: Édipo, essas coisas estão acontecendo na cidade porque há um assassino entre nós que não foi devidamente punido e agora os deuses o castigam. Agora, de um modo bem chucro de contar a história, o Édipo, investiga tudo e no final da peça ele descobre que quando ele ataca aquela carruagem, mata aquele monte de pessoas, ele também acabou matando o pai dele, que era o rei da cidade de Tebas, e que a rainha que ele tinha acabado de casar, a Jocasta, já tinham anos, de felicidade, ela era a própria mãe dele. E, para piorar a situação, ele já tinha tido vários filhos com ela, professora, mas e a diferença de idade? Não tinha. Ela provavelmente teve ele com uns 15 anos de idade. Então, no final da história, horrorizados com tudo que aconteceu, a Jocasta se mata, enforcada. E o Édipo fura os próprios olhos e é exilado. Ele tem a filha dele, a Antígona, que leva ele para a cidade de Colono. Inclusive é a próxima peça, porque é uma trilogia que eles fazem. A próxima peça é Édipo
em Colono. E aí tem até uma fala do Édipo no final da peça que ele fala mais ou menos assim: eu furei os meus olhos porque eles não serviam de nada. Era alguma coisa assim. Se vendo, para que olhos se eu não fui capaz de ver o horror que eu fiz? É trágico. Mas pelos deuses, Édipo, explica para mim também o motivo de tanta cólera. Explicarei, minha rainha, pois te considero mais do que todos os tebanos. Foi por causa de Creonte e de sua trama contra mim urdida. O que houve? Como foi que tudo começou? Ele me acusa de ter sido eu o matador de Laio. Mas diz isso por si mesmo ou ouviu de alguém? Ele insuflou tal coisa de um adivinho venal, um impostor. Ele é sagaz e demasia de tal modo de se comprometer. Não te aflijas, pois como tais dizeres, saiba que nenhum mortal pode perscrutar o futuro. Eu vou provar-te o que te afirmo. Laio certa vez recebeu um oráculo, não do próprio Deus, mas dos sacerdotes, vaticinando que seria morto pela mão do filho dele e meu. No entanto, e todo mundo sabe, certo dia Laio foi morto por salteadores em uma encruzilhada de 3 estradas. O filho que tivemos com 3 dias de vida, Laio amarrou-lhe os tornozelos com um grampo e ordenou que mãos estranhas o precipitassem em uma montanha inacessível. Com isso, Apolo não pôde realizar o que predisse. Laio não veio, pois, a morrer vítima do próprio filho, coisa que tanto o apavorava. Eis como as coisas acontecem, de acordo com as profecias oraculares. Não te inquietes, pois se um Deus tiver algo importante a dizer, ele o revelará pessoalmente. Que sombrias intuições! Que desassossego desperta em minha alma essas suas palavras, minha rainha! Que angústia te provoca essa lembrança do passado? Parece-me que afirmasses ter sido Laio morto em uma tríplice encruzilhada. Foi o que disseram, então, e ainda o afirmam. E onde se deu o sinistro fato? Na Fócida, lá onde a estrada se bifurca para Delfos e para Daulis. E há quanto tempo isso? A notícia chegou à cidade pouco antes dos seres aclamados reis deste país. Ó Zeus, que reservastes para mim! Édipo, isso também te assombra? Nada me perguntes ainda. Como era então Laio? Que idade teria? Ele era alto e forte. A cabeleira já mostrava uns fios de prata, bem parecido contigo. Pobre de mim! Receio ter preferido uma tremenda maldição contra mim mesmo. Eurípides. Ele nasceu no ano de 484 e viveu até 406. Ele foi muito criticado mesmo, porque o seu estilo de trabalho fugia dos padrões estabelecidos pelos gregos naquela época. Por exemplo, o estilo da escrita dele tinha um psicologismo. Como assim? Ele retratava o homem à maneira que ele era. Os seus heróis não são perfeitos. Ele tem os seus acertos e os seus erros. E isso para os gregos era imperdoável. Porque para eles, os heróis tinham que dar exemplo. Os heróis tinham que ensinar como nós deveríamos ser e nos comportar diante de qualquer situação, diante da sociedade. Medeia era uma mulher forte, poderosa. Quando eu falo em poder, estou falando de poderes sobrenaturais, porque ela também era uma feiticeira. Ela era nobre, linda e também muito influente. Ela era casada com um homem bem mais velho do que ela, né, um rei. Mas, com o passar do tempo, ela acabou conhecendo o rapaz mais novo, o Jasão, um grande herói da mitologia grega. E confabulou com ele para eles poderem ficar juntos e matou este rei, sem nenhum tipo de remorso. Bom, Jasão ficou tão poderoso quanto ela, e os dois curtiram de uma vida plena e feliz. Mas os anos foram passando, e começou a notar a diferença de idade dos dois. Ela era muito mais velha do que ele.
E ele acabou se apaixonando por uma mulher muito mais nova. E chegou, foi conversar com a Medeia e falou assim: olha, Medeia, sabe o que é? Eu não gosto mais de você, quero ficar com uma mulher mais nova, vou casar com ela, e você, sabe o que você pode fazer? Pega os nossos filhos, dá fora daqui, pode ser? Ela pensa: é, Jezão, depois de tudo que eu fiz por você, você vai me trocar por outra? Mas eu não ligo, não. Eu vou embora sim. Mas quem é essa nova moça por quem você vai me trocar? Olha, é a Glauce. Ah, Glauce. Ah, legal. Eu vou dar até o presente de casamento de vocês. Sou tão evoluída. Ela deu um lindo vestido, maravilhoso, brilhante. E a noiva resolveu usar o vestido que tinha ganhado de presente no dia do casamento. Ela estava linda. E na hora do casório lá, ela começou a gritar: ah, estou queimando, queimando! E ela morre. O vestido estava envenenado. E quando Jazão viu lá a sua futura esposa mortinha da Silva, ele ficou apavorado, sem saber o que fazer. Então ele correu atrás da Medeia e falou: Medeia, Medeia, você matou a minha mulher, por que você fez isso? Ela: é legal, né? Ah, mas não foi só ela que morreu. Medeia, cadê meus filhos? Medeia, Medeia, cadê meus filhos? Ela tinha matado os próprios filhos. Ele ficou louco de raiva. Ele queria matá-la. Todo mundo correu atrás dela. Ela saiu pra lá, fazia olé pra cá. E no final, sabe o que acontece com ela? Nada. Ou melhor, ela é salva daquela situação. Desce um deus e salva a Medeia. O deus Apolo, inclusive. Ela entra na carruagem dele e vai embora pro Monte Olimpo. Simples assim. E é por essas e outras que Eurípides foi tão criticado em vida. É por essas e outras que ele perdeu muitos concursos. Para que sacudir e levantar essas portas, a fim de procurar teus filhos mortos e a mim que os fez perecer? Não te des esse trabalho. Se precisas de mim, podes falar, mas teu braço não poderá atingir-me. Aqui, vês o carro que me deu o sol, meu avô, para subtrair-me aos ataques de meus inimigos? Ó monstro, ó mulher execrável, que causa horror aos deuses, a mim e a todo o gênero humano. Não receaste matar teus filhos, sendo mãe? Arrancando-me deles, tiraste minha vida. Eu poderia responder longamente a tuas acusações se Zeus, meu pai, não soubesse o que fiz por ti e como foste ingrato. Minha dor é a tua, sofres como eu. Sim, tens isso por certo, mas ganho com isso, pois a esse preço já não sou teu objeto de zombaria. Ó meus filhos, que monstro encontrastes em vossa mãe. Oh, meus filhos, foi a perversidade de vosso pai que nos perdeu. Ao menos, não foi o meu braço que os imolou. Foi teu traje, foi teu novo Himeneu. O quê? Foi para vingar teu leito que te resolvesses a matá-los? Pensa que para uma mulher seja isso uma fraca injúria? Sim, para aquela que é ajuizada, mas para Medeia tudo se torna ofensa. Eles já não vivem. Eis o que me dilacera o coração. Pessoal, acho que a cabeça de vocês aí já deve estar cheias, né, de tanta informação. Espero que vocês tenham gostado das histórias, né, e feito relação com o mundo atual, com outras histórias que vocês já devem ter visto por aí. E é isso. Essa semana é só isso. Tá certo? Então, na semana que vem eu vou falar um pouquinho da comédia e vou orientar vocês para fazer a avaliação prática mensal de vocês. Vai ser bem tranquilo. A gente vai fechar esse bimestre com bastante tranquilidade, tá certo? Estudem, deixa tudo em ordem. Beijos, boa semana!